Senhor, nós queremos te dar graça pela bendita oportunidade que o Senhor nos dá de podermos mais uma vez, Senhor, poder estarmos reunidos em torno do teu nome, Senhor. Desse precioso nome, Senhor. Nós te pedimos que nós possamos estar aqui nesse local realmente de espírito, alma e corpo, Senhor. Que o nosso espírito, a nossa alma e a nossa mente possam estar totalmente envolvidas com a palavra de Deus, Senhor. Por isso, nos ajuda em nossas debilidades, Senhor. Às vezes não sabemos nem reunir como convém, Senhor. Por isso nós te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo, Senhor, para que o Senhor nos encha de um santo temor, para que possamos alcançar, Senhor, um coração contrito e quebrantado na tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sentir, Senhor, no nosso espírito a tua presença, Senhor. Porque nós precisamos de um senso da tua presença, Senhor. Cada irmão precisa, Senhor, todos nós. Precisamos estar realmente aqui, Senhor, todos assentados aos teus pés, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Por isso te pedimos, perdoa a nossa ignorância, Senhor. Perdoa as nossas criancices, Senhor. Porque às vezes estamos na tua presença como crianças, Senhor. Mas nós queremos que o Senhor nos encha para que possamos alcançar a estatura de irmãos adultos, fiéis e verdadeiros que cumprem a tua palavra, Senhor. Por isso que as palavras que serão ditas, Senhor, possam alcançar o fundo do nosso coração, Senhor. Para que possamos viver em novidade de vida, Senhor. Para que possamos aprender a te conhecer e prosseguir em te conhecer, Senhor. Por isso nos ajuda e nos capacita. Nós realmente sabemos que sem ti nada nós podemos fazer. Por isso te pedimos, Senhor, sê conosco nessa noite e através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Um texto muito conhecido. A palavra do Senhor diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Nós poderíamos nos perguntar essa noite o que é estar em Cristo. Porque estar em Cristo talvez transcenda todo o nosso pensamento ou aquilo que nós possamos imaginar do que é estar em Cristo. Porque vai além do nosso conhecimento. Estar em Cristo nos mantém guardados. Estar em Cristo nos mantém justificados. Estar em Cristo nos mantém santificados. Em Cristo, realmente, nós somos enriquecidos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como diz em Efésios, capítulo 1, verso 3. Mas a grande questão da cristandade atual é se, aquele se é que estamos em Cristo Jesus. E é uma pergunta que realmente nós devemos nos fazer. Porque estar em Cristo muda totalmente o nosso proceder diário. Nós acabamos de ler que quem está em Cristo agora é nova criatura, as coisas antigas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, estar em Cristo, além de uma grande garantia para nós, além de uma certeza da salvação, uma certeza da justificação, uma certeza que realmente nós somos enriquecidos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Estar em Cristo é algo que pode mudar a nossa vida e mudar o nosso ser. O grande problema é que muitas vezes nós não estamos em Cristo.
Ou talvez somos nascidos de novo, mas não temos o conhecimento do que é estar em Cristo. Irmãos, estar em Cristo realmente, quando meditava nessa noite sobre essa palavra, estar em Cristo é algo que vai mudar todo o nosso ser. Espírito, porque nascemos de novo em Cristo Jesus, somos regenerados pela fé, então ele reacende o nosso espírito que estava apagado dentro de nós. Estar em Cristo diz respeito a uma mudança de vida. Ele vai nos salvando, salvando a nossa alma, mudando a nossa maneira de pensar, mudando o nosso agir, nos ensinando. Estar em Cristo diz respeito à nossa santificação, quando vamos largando o pecado, largando aquelas coisas que aborrecem a Deus, vamos crescendo na graça e no conhecimento, Cristo vai sendo formado dentro de nós, nós estamos cada vez nos aproximando mais de Cristo. Então, em Cristo, nós somos guardados. E o Salmos, capítulo 121, verso 5, vamos ler lá, diz que o Senhor é que nos guarda. Amém? Os irmãos podem abrir lá comigo? Salmos. Quero fazer questão de ler todas as referências, irmãos, porque essa verdade, ela muda todo o nosso proceder. Cento e 121, verso 5. O Senhor é quem te guarda, e a tua sombra à tua direita. Ou é a tua sombra à tua direita. Então, irmãos, precisamos entender que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos nessa cidade refúgio. O Senhor é o guarda de Israel. É o Senhor que nos guarda. Isso é muito interessante. Porque às vezes nós achamos que nós somos os defensores de nós mesmos. Quer ver quando alguém nos acusa ou quando alguém nos aborrece? Nós queremos lutar uma luta que não é nossa, tá? E sabe por quê? Porque se nós temos consciência do que é estar em Cristo, logo, quando alguém nos aborrece, quando alguém nos persegue, está perseguindo Cristo. Veja que no capítulo 9 de Atos, essa não precisa vocês abrir, no encontro do apóstolo Paulo com o Senhor Jesus, quando ele ia ao caminho de Damasco, ele se encontra com o Senhor Jesus. E qual é a primeira palavra que o Senhor Jesus fala para ele? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ah, mas Paulo não perseguia o Senhor Jesus. Paulo perseguia o Estevão, Pedro, João, Tiago. Paulo perseguia essas pessoas. Mas quando Paulo encontra o Senhor Jesus, ele entende rapidamente que quem persegue a igreja, persegue o Senhor Jesus. Por quê? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se a igreja tiver essa coincidência, essa consciência que nós precisamos ter, isso vai mudar todo o nosso proceder. Isso vai começar a transcender a nossa mente. Você começa a entender que as coisas e as situações que te perseguem, na verdade, estão perseguindo o Senhor. Porque se realmente você nasceu de novo, nasceu do alto, você foi implantado ou colocado num corpo místico que é a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Então, se alguém perseguir você e a mim, eles estão perseguindo quem? A Cristo. Então, se nós tivermos essa consciência, irmãos, talvez nós não vamos começar a nos defender quando somos acusados ou blasfemados. Não é verdade? Por isso, talvez que o terceiro voto daquele livrinho do Tozer que nós dizia, 5 votos para obter poder espiritual, o terceiro voto é nunca se defenda. Sabe por quê, irmãos? Porque um verdadeiro cristão, ele não precisa se defender. Ele tem o defensor de Israel por ele. O Senhor é a nossa defesa. É o Senhor que nos guarda. Não é nós que precisamos nos guardar. É o Senhor que nos defende. É Ele que peleia as nossas batalhas. Ele que vai na frente.
Você lembra que ele sempre ia na frente? Ele é o que vai na frente da batalha. Mas, irmãos, como nós precisamos ter essas diretrizes nas nossas mentes, que realmente o Senhor é a nossa guarda. Amém? Veja o verso 1 e 2 desse mesmo Salmo. Você precisa entender, irmãos, que além da sua guarda, o Senhor é o teu socorro. Às vezes nós estamos passando por situação tão difícil que parece que não tem saída. E o salmista está falando exatamente sobre isso. Ele diz assim: quando eu elevo os meus olhos para o monte, ele pensa, de onde me virá o socorro? E o que o salmista diz? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem é o nosso socorro? Cristo. Cristo é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E digo isso porque eu quero trazer essa realidade para nós. Porque muitas vezes nós estamos procedendo na igreja sem essa realidade. E nós vemos isso nos nossos frutos. Se nós pudéssemos nos autoexaminar, nós vamos ver que nós não estamos caminhando segundo as insondáveis riquezas de Cristo. Cristo, Ele guerreia por nós. Isso é tão interessante. Nós vemos quando o povo de Israel estava passando por batalhas e lutas, ou quando o rei Davi foi lutar com Golias. Você lembra o que ele falou? Quem é este? Como que ele falou? Quem é este que ousa insultar o Deus de Israel? Mas se Golias pudesse pensar, ele diria assim: não estou incitando ou insultando o Deus de Israel. Eu estou provocando esse povo que está aqui, não Deus. Mas quem provoca o povo de Deus, provoca o Senhor. E nós somos guardados nisso. Isso está lá em 2 Crônica, capítulo 32, verso 8. O Senhor peleia as nossas guerras. É Ele que vai na frente de batalha, irmão. Você entende isso? Ah, como é precioso entender isso. Como vai mudar o nosso entendimento entender isso. Como muda a nossa vida. Como muda a nossa jornada nessa terra. Como nós precisamos realmente trazer essas verdades insondáveis em Cristo Jesus para a realidade das nossas vidas. Porque se nós entendermos que o Senhor é o nosso socorro, nós estamos bem amparados. Se nós entendermos que o Senhor é a nossa guarda, nós, irmãos, estamos bem guardados. Ele é uma cidade e refúgio. Nós estamos aqui guardados à sombra da sua mão. Nós estamos guardados. Se realmente nós entendermos que Ele que guerreia por nós, nós estaremos descansando em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que Ele mesmo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitos estão cansados e sobrecarregados, porque não têm essas realidades espirituais que são simples, porém, elas são preciosas para que possamos andar no conhecimento da verdade. Porque às vezes nascemos de novo, mas não conhecemos aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E é por isso que às vezes andamos tão entristecidos. Como é fácil nos entristecer, né? Certa irmã falava que quando o irmão estava sem dinheiro, até o andar dele mudava. Nós ficamos um pouco sem dinheiro, nós ficamos tristes. Por quê? Porque talvez a nossa alegria não é o Senhor. E nós sabemos que a palavra de Deus diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E por que nós nos entristecemos por causa disso? Porque nós não temos consciência de onde nós estamos. Esse verso é tão lindo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O Senhor é o nosso guarda, o Senhor é o nosso socorro. Ele que guerreia as nossas pelejas. E veja que interessante. Segundo 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, diz que Ele é a nossa sabedoria. E às vezes nós estamos tentando alcançar sabedoria em tantas coisas. E o conhecimento, todo o conhecimento,
encontra-se em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele foi feito por parte de Deus para nós. Sabedoria, justificação e redenção. Cristo é a sabedoria. Veja que interessante. Aplique a sabedoria de Deus no seu casamento. Veja como é importante. Quando você ou eu estamos passando por dificuldade nos casamentos, quando você aplica Cristo nessas dificuldades, você vai ver que a dificuldade passou. Não existe mais dificuldade. Que a dificuldade era só sua. Quando você aplica Cristo nos seus negócios, preste atenção quem faz negócio, irmão. Isso é muito importante. Cristo é a nossa sabedoria. Peça sabedoria a Deus no seu serviço. Nós, às vezes, estamos penando nos nossos serviços porque nós não usamos aquilo que temos. Nós estamos em Cristo, irmão. Peça sabedoria a Deus. Ele diz que Ele dá gratuitamente a todos que pedem. E não retém sabedoria, Ele dá. Dá. Todo aquele que busca vai encontrar sabedoria. E onde está essa sabedoria? Em Cristo. Só que às vezes nós não usamos essas ferramentas que temos em Cristo Jesus. Ele é a nossa sabedoria. Ah, irmão, Cristo é a sabedoria de Deus. Ninguém pode ter essa sabedoria. Essa sabedoria, ela foi dispensada agora pela multiforme sabedoria de Deus. Ela foi revelada à igreja, irmão. Por isso que nós somos os mais bem-aventurados. Por isso que você está sentado aqui, mas você realmente está assentado nas regiões celestiais com Cristo. Você não consegue entender? Não, nem eu. Mas é uma realidade nossa. É uma realidade da igreja. E se nós aplicarmos essas realidades que temos, nós vamos servir o Senhor de uma maneira, no mínimo, coerente. No mínimo, coerente. E daí, então, deixamos de ser meros espectadores e viramos cooperadores do Senhor para a obra do ministério. Ah, irmão, isso é um versículo tão conhecido, mas ele abrange tantas coisas. Cristo é a nossa vida. Colossenses, capítulo 3, verso 4. Vamos ler lá, irmãos? Você chega a um ponto que você desenvolveu tanto a fé, que Cristo desenvolveu tanto em você, que agora Cristo vira sua vida. E o apóstolo Paulo diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Sabe por quê? Porque Cristo também é a nossa glória. Se nós queremos nos gloriar, em quem nós vamos nos gloriar? Em Cristo. Por isso que toda honra, toda glória, ela precisa ser dada a Cristo Jesus, nosso Senhor. E você sabia que Cristo também é a sua esperança, irmão? Qual é a sua esperança? Eu vou trabalhar o mês inteiro e vou ganhar meu salário para pagar minhas contas. Tem irmão que a sua esperança é isso. Tem irmão que às vezes está guardando o seu dinheiro porque a esperança dele está somente na sua conta bancária. Ah, irmão, nós temos visto cada exemplo entre nós aqui de onde nós devemos depositar a nossa esperança, de como a vida humana é tão simples e frágil, de como nós temos visto e visto pessoas tão perto de nós partindo tão precocemente. Isso nos demonstra o quanto a nossa vida é frágil. Isso nos demonstra que quando colocamos a nossa esperança naquilo que temos, nós somos os mais miseráveis da face da terra. Porque todo o nosso dinheiro, todos os nossos bens, tudo aquilo que tem, não pode comprar um minuto a mais de vida para nós. Então, aquele que deposita toda a sua esperança naquilo que tem, esse realmente é um miserável, pobre, cego e nu. Ele não entendeu que em Cristo ele tem todas as coisas. Vamos ler lá, irmãos, capítulo 1 de 1 Timóteo. Veja o que Paulo diz. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1.
Paulo vai cumprimentar os irmãos, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, vosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. O que é a sua esperança, irmão? É Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa glória. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa sabedoria, a nossa justificação, a nossa redenção. Ele é aquele que batalha por nós. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso guarda. Tudo isso nós encontramos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque estamos em Cristo. Nós estamos nele. Ele é assim. E ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade nele. Então nós precisamos ter essa consciência que a igreja está nele. E talvez é por isso que o apóstolo Paulo faz essa figura de que a igreja é o corpo de Cristo. Ele está tentando mostrar para você que você está em Cristo, encabeçada por Cristo. Cristo é o guarda de você. Cristo é o guarda da igreja. Nós precisamos ter esse entendimento, irmão. Porque se nós não termos esse entendimento, nós vamos ser enganados pelo mundo. Mas quando realmente termos essa consciência que estamos em Cristo, poderemos falar igual o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, verso 13. Veja lá, abra comigo. Você conhece também esse verso? O que Paulo diz? Ah, irmão, difícil, né? E às vezes nós pegamos os irmãos pedindo: Senhor, eu preciso fazer isso, Senhor. O Senhor diz: olha, bom, se você ler o contexto do texto, você vai ver que Paulo está agradecendo os irmãos, porque os irmãos estão ajudando ele financeiramente. E ele diz: olha, irmãos, eu já soube passar pela pobreza. Paulo está dizendo assim: eu posso ser pobre, isso não vai me interferir em nada. Eu sei passar a privacidade. Como é difícil nós aprendermos a passar privações. Sabe por quê? Porque nós construímos padrões de vida. E na nossa mente carnal, nós pensamos assim: nossa, eu preciso aumentar o padrão dos nossos filhos. Porque o nosso filho não pode baixar o padrão. Ah, irmão, isso não é uma diretriz do Novo Testamento. Quando você olha para Cristo, você vê Cristo baixando o padrão, irmão. Veja, aprenda comigo. Aprenda com o Senhor, me perdoe. O Senhor baixou o padrão da sua vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Mas nós não queremos baixar o padrão da nossa vida. Eu não posso ajudar os irmãos porque o meu dinheiro já está todo colocadinho no lugar certo. Então, como eu vou baixar o padrão da minha vida para ajudar os irmãos? Isso não é o Evangelho. Isso não é o Espírito de Cristo. Talvez se você pense assim, você não está em Cristo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Essas coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Você precisa entender que o Senhor nos ensina a baixar o padrão. Mas que difícil é, né? Baixar o padrão. Erguer o padrão é fácil. Paulo diz: em tudo eu sei fazer. Eu já passei por escassez. Eu soube passar. E também pela bonança. Eu tive bastante. Aí ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. É sobre isso que ele está falando. Mas o poder de dar é bem mais difícil, né? É tão bom quando nós estamos passando pela bonança. É bom. Mas como é bom também você e eu poder aprender, irmão, a baixar o padrão. Sabe por quê? Filipenses, o que ele fez? Ele, sendo Deus, ele te ensina a baixar o padrão. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E por que ele fez isso? Para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Por isso o Senhor baixou o padrão. E às vezes, irmão, olha que realidade tão importante. Nós precisamos baixar o padrão da nossa vida para que outros irmãos possam viver. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes você precisa trabalhar um pouquinho menos para fazer um pouco mais a vontade de Deus. Mas você não vai querer baixar o padrão, porque o príncipe desse mundo tem cegado o seu e os meus olhos. Nós não vamos querer baixar o padrão da nossa vida.
e como nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Vamos ler lá Filipenses, capítulo 2, eu quero ler com os irmãos. O que o apóstolo Paulo nos ensina. E veja como ele começa no verso 5. Tendo em vós o mesmo sentimento. Irmão, graças ao Senhor nós temos que ter esse sentimento. E ele está falando aqui que o Senhor baixou o padrão da sua vida. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em... Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. É por isso que a palavra diz que é melhor dar do que receber, mas é tão interessante nós aprendermos isso. Mas quão importante é aprender a se esvaziar, irmão. Porque quando nós estamos cheios de nós mesmos, cheios das nossas coisas, o Espírito Santo de Deus não alcança caminho em nós para nos encher do Espírito. Você consegue entender? Às vezes nós cantamos, Espírito, enche a minha vida. Mas eu não quero esvaziar. Mas se você não se esvaziar, o Espírito não vai poder te encher. E Paulo diz assim, irmãos, vocês precisam ter esse mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Como é difícil servir. Como é gostoso ser servido. Mas como é difícil servir. E quando nós olhamos para o nosso Senhor, Ele não nos serviu. Ele nos serviu de uma maneira tão plena que Ele nos serviu com tudo que Ele tinha. Ele nos serviu com a sua própria vida. Ele deu a sua vida por nós para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Veja que precioso. Ele a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se esvaziou, obediente até a morte de cruz. E veja, irmãos, quando nós abrimos em 1 João, capítulo 3, verso 16, vamos abrir lá. Veja que interessante. E veja que cristocidência. No Evangelho de João, capítulo 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E agora, na primeira carta de João 3,16, João vai falar assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos... irmão, que realidade! Alcançamos essa realidade? Eis a pergunta. Precisamos nos perguntar, será que eu estou em Cristo? Será que eu tenho consciência do que é estar em Cristo? Ou será que eu estou igual à cristandade atual? Louvando, cantando, tenho um lugar para reunir todos os domingos? Posso fazer a obra do Senhor? Lá os irmãos nem falam em dinheiro. Então é mais fácil, eu não preciso nem dar o dízimo, não preciso nem mexer na minha renda, eu preciso viver como eu quero. Não, irmão, não é assim que nós estamos em Cristo. Em Cristo todas as coisas têm os seus devidos lugares. Cristo, ele organizou o corpo da maneira que ele quis, da maneira que ele quis. E Cristo é o cabeça da igreja. Então você e eu precisamos nos perguntar, será que nós estamos em Cristo? Porque o apóstolo Paulo fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nossa, que interessante. Será que nós estamos em Cristo? Porque se realmente nós estamos em Cristo, o apóstolo Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Daí você pensa, eu não consigo, irmão, dar a vida pelo meu irmão. Não, irmão. Se você está em Cristo, você consegue sim. Consegue, irmão. O problema é que nós não queremos, mas nós conseguimos. Como diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Vamos abrir lá, irmãos.
visto como que pelo seu divino poder ele nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, se você está em Cristo, você consegue, irmão. Nossa, irmão, mas isso é uma coisa tão alta. Talvez eu estou ainda caminhando na fé. Como que eu vou alcançar isso? Como que eu vou conseguir produzir isso em mim mesmo? Você já tem todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E veja o verso 4. Pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participante da natureza divina. Nossa, irmão. Então nós vamos ser deuses? Não, mas Cristo vai sendo formado em você. Então, quando você começa a se doar pelos irmãos, o que está acontecendo com você? Você começa a ser participante da natureza divina. Você começa a inverter. Você começa a se esvaziar, a descer essa escada, que às vezes nós estamos lá em cima, e você vai descendo e o Espírito Santo vai te enchendo. Descendo e o Espírito Santo tomando conta de você. Há um ponto que quando você se esvazia de uma vez, o Espírito Santo te enche. E daí você pode falar igual o apóstolo Paulo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Veja que interessante. Veja como nós precisamos rever os nossos conceitos de vida cristã. Porque realmente, às vezes, nós estamos seguindo coisas que nos foram ordenadas ou que aprendemos de algum jeito, que não são as realidades que nós encontramos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2. Agora eu entro no meu texto. Mas para isso você precisa saber o que é estar em Cristo. Porque é uma coisa que aparenta ser tão simples, mas é tão profunda que muda uma vida completamente. Completamente. Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 8. Cuidado. E quando o apóstolo nos chama a atenção para ter cuidado, é porque nós precisamos ter cuidado, irmão. Que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Vamos ficar aqui um pouquinho. Cuidado. Que ninguém vos venha enredar com sua vãs filosofia. Às vezes nós guiamos as nossas vidas pela filosofia da vida de outra pessoa. Pelas suas vãs sutilezas, pelas tradições dos homens. Veja, às vezes nós guiamos as nossas vidas por tradições de homens, conforme os rudimentos do mundo. E veja, e não segundo a Cristo. Então Cristo é o nosso parâmetro. Nós precisamos estar em Cristo, olhar para Cristo e sermos iluminados por Cristo. Porque se hoje nós olharmos para Cristo e vemos o tipo de vida que ele teve nessa terra, talvez nós vamos enxergar que nós estamos vivendo a nossa vida segundo os parâmetros do mundo, segundo os rudimentos do mundo, segundo as tradições dos homens, segundo vãs sutilezas, segundo as filosofias dos homens. E nós nos encontramos gastando todo o nosso tempo, que já é pouco tempo, e gastamos toda a nossa vida segundo a filosofia dos homens, segundo essas vãs sutilezas, segundo essas tradições, segundo esses rudimentos, e desperdiçamos todo o nosso tempo. E não estamos seguindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como isso é triste. Quando você vê um irmão seguindo os rudimentos do mundo e não seguindo a Cristo. Quando você vê um irmão que sabe tudo de filosofia, mas não conhece o Senhor. Que vive na tradição dos homens. E essa tradição é uma tradição religiosa.
faz tudo certinho na religião. Eu fui batizado. Eu tomo ceia com os irmãos. Eu estou terça, sexta e domingo com os irmãos. Isso pode ser só uma tradição que você tem, mas não segundo a Cristo. Porque se você andar segundo Cristo, você vai mudar interiormente. Então você deixa de ser um espectador e se torna um participante. E é isso que é a nossa realidade. Se nós não estamos nos tornando participante das coisas de Cristo, ou seja, se esvaziando para que outros irmãos possam viver, nós somos meros espectadores. E podemos ser espectadores frequentes, assíduos, religiosos, assim como Paulo era. E por isso ele diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Ele está falando o quê? Dessa religiosidade que ele tinha. Ele era judeu mesmo, irmão, puro sangue, inglês. Falava o hebraico antigo. Quando ele se levanta no livro de Atos e fala, o povo se assusta. Quem é esse que fala na nossa língua dos antepassados? Que conhece essa língua? Ele era da tribo de Benjamim. Ele era um fariseu, um doutor da lei, irmão, criado aos pés do maior rabino que existiu, Gamaliel. Ele era um bom estudioso da Bíblia. Ele diz que na lei irrepreensível. E ele diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, isso já passou, irmão. Isso não é nada. Tudo se fez novo. Tudo. Eu não vivo mais agora segundo os rudimentos do mundo. Não vivo mais. Segundo as tradições dos homens, não. Não vivo mais. Segundo as suas vãs sutilezas, não. Não vivo mais. Mas agora eu vivo segundo Cristo. Sabe por quê, irmão Pablo? Veja o verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É nele que habita, irmão. Você quer conhecer Deus e não quer conhecer Cristo? E o Senhor Jesus fala para os fariseus, vocês estudam a lei de dia e de noite, vocês são doutores da lei, vocês procuram nela a vida eterna, porém vocês não querem vir a mim. E às vezes nós estamos assim, irmão, nós estamos estudando as Escrituras e não queremos ir ao Senhor. E como é precioso ir ao Senhor, porque é nele que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então é nele. E é por ele que você se faz participante da vida celestial. Veja o que ele vai dizer no verso 9, irmãos. Também nele estais aperfeiçoado. Quem que vai aperfeiçoar-nos? Será que é a minha faculdade, irmão? Muitas faculdades te levam para longe do Senhor. Como nós vemos filhos de irmãos, quando eles ingressam na faculdade, eles emprestam seus ouvidos, às vezes para filhos do diabo, e são enganados e se desviam da fé. Sabe por quê, irmãos? Existe uma realidade de mundo espiritual. A Bíblia diz que o Senhor veio e semeou o trigo. E daí veio quem? Veio o diabo e semeou o joio. E ele diz assim, os joios são os filhos do diabo. Irmão, que palavra forte. Mas existem pessoas que se fazem filhos do diabo, segundo as Escrituras. Não segundo eu, segundo as Escrituras. E como eu sempre falo para os irmãos, tem pessoas que o diabo faz questão de deixar vivo para tentar enganar você. Mas nele, irmãos, nele, no Senhor, nós estamos aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fosses circuncidados. Veja que a circuncisão não é aquela religiosa que o judeu faz. Ao 8º dia, vai lá, pega a pele do prepúsculo do menino e corta. Não, irmão. Mas é a circuncisão de Cristo. É nele que somos circuncidados. Não por intermédio das mãos, no despojar do corpo da carne, que é a circuncisão, mas a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosses ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões, como cantamos hoje,
pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E não foi isso que nós cantamos? O Senhor é perdoador, ele perdoa todos os nossos pecados. Veja o verso 14, irmão. Veja que verso lindo. Tendo cancelado todo escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, dos quais nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Veja o que o Senhor fez, irmão. Ah, mas ele tirou, não foi tudo, Pablo, foi só um pouco, um pouquinho ele deixou lá. E é por isso que você vê tantos irmãos pregando maldição hereditária, dizendo que você pode estar debaixo de influência de coisas. Quando nós estamos e temos essa consciência que estamos em Cristo Jesus, essas coisas velhas precisam passar. Ele, tendo cancelado todo, não foi só um pedaço, irmão. Irmão Ricardo, não foi só um pouquinho. Todo escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, dos quais nos era prejudicial. E daí o apóstolo Paulo vai repetir. Ele diz assim, removeu inteiramente. Veja, não foi só um pouquinho, irmão. Foi inteiro. Foi de uma vez por todas. Todo escrito de dívida que havia contra nós. Ele tirou do nosso meio. Inteiramente. Encravando na cruz. Então, um crente tem maldição hereditária? Não tem, irmão. Ele se fez maldito por nós. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Ele se fez maldito por você. Não menospreze o poder da cruz. Vai além do seu entendimento. Às vezes você pode nem estar entendendo o que nós estamos falando, porque vai além do seu entendimento. Como que Cristo pode ter feito tudo isso por mim? Ele fez, irmão. E é essa a nossa esperança. Ele tirou inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Ele foi lá no exército inimigo e tirou as suas insígnias. Ah, você era um tenente aqui, agora você não tem mais poder nenhum contra o Rodrigo. Ah, você era o capitão do Rodrigo, então peraí. Você não tem mais influência nenhuma sobre o Rodrigo. É isso que ele fez. É isso que essa palavra quer dizer. Despojou os principados e as potestades. E isso foi, irmão, publicamente. Por quê? Porque ele cravou essas coisas na cruz do Calvário. Ele venceu. E é por isso que ele é o teu guarda. E é por isso que nós aprendemos que ele é o nosso guerreiro. Ele é o vencedor das batalhas. Ele que guarda a igreja, ele é o nosso socorro. Ele nos socorreu, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e nas nossas debilidades. E ele nos deu vida. Agora, pela graça, nós somos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque ele despojou todos esses principados e potestades que tinham algum direito sobre você. Agora eles não têm mais nada sobre você. Você é livre. Por isso que a palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Mas sabe qual é o problema? O diabo sabe disso e os crentes não sabem disso. Então o diabo precisou se infiltrar no meio da igreja para começar a ensinar heresias destruidoras, para que o povo de Deus se apartasse dessas realidades que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda que os textos são tão claros, ainda há irmãos e irmãs que pregam ao contrário disso aqui, irmão. Está claro demais. Mas se o Senhor não nos dá a visão espiritual, nós vamos estar com as nossas mentes e os nossos olhos embotados, e nós não vamos conseguir nos libertar dessas coisas. E digo isso nas nossas vidas cotidianas. Como que nós vamos alcançar essas realidades, irmão? Se nós não queremos nos esvaziar. Como que nós vamos alcançar essas realidades se nós queremos andar segundo os rudimentos do mundo?
segundo a filosofia, segundo vãs sutilezas, segundo tradições do mundo. Ah, meu avô era assim, meu pai era assim, e eu também sou assim. Ah, irmãos, a palavra diz em Pedro que não foi por qualquer preço que nós fomos resgatados de uma vã maneira de crer que nós aprendemos dos nossos pais. E nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós estamos acreditando em muitas coisas. Por isso que Paulo diz assim: cuidado, irmãos, que ninguém vos engane. Porque há muitos espíritos enganadores hoje. E é por isso que nós não conseguimos frutificar. Sabe, irmão? Frutificar. Frutificar a um ponto de ganhar uma alminha para o Senhor Jesus. Para você, antes de se encontrar com o seu mestre, dizer assim: nossa, aquele irmão conheceu o Senhor por causa da minha vida. Porque Paulo vai dizer que a coroa dele e o galardão dele são os irmãos. Por quê? Porque Paulo estava cheio de fruto para o Senhor. Quando ele olhava para uma cidade, ele via tantos e tantos irmãos que conheceram a verdade através da sua vida. Há coroa melhor do que isso, irmão? Não, não há. Agora, há prejuízo maior do que esse, você chegar diante do Senhor com as mãos vazias, irmão. E daí você pode chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não tinha tempo. Eu estava trabalhando demais. E talvez o Senhor vai dizer para você: ah, mas naquele domingo, no dia 2 de novembro, o irmão falou sobre isso. E você teve a chance de mudar o seu procedimento. E sabe por quê? Porque o Senhor nos dá essas palavras para que nós possamos mudar, porque é Ele que nos aperfeiçoa. Nós acabamos de ler aqui. E nós somos aperfeiçoados por quem? Pela palavra de Deus, no Espírito Santo. Então, se o Espírito está falando conosco, nós precisamos ter essa mudança de vida. E o Senhor é poderoso para fazer isso em nós, irmãos. Ele é muito poderoso. Peça ao Senhor, Ele vai fazer por você. Peça uma experiência espiritual, irmão. Você que nunca teve uma experiência com o Senhor, peça, irmão. O Senhor pode te dar uma experiência que vai mudar totalmente o teu proceder. Uma experiência que vai te dar um choque de realidade. Mas cuidado, às vezes vale bem mais a pena nós mudarmos sem experiência. Porque a experiência pode ser uma morte, a experiência pode ser um acidente, a experiência pode ser tantas coisas, irmãos, que nos levam para perto do Senhor. Sabe por quê? Porque o sofrimento é o megafone de Deus. Que o Senhor nos livre dessas experiências. Às vezes nós estamos pedindo experiência para o Senhor, né, Pablo? E as experiências que vão endireitar as nossas vidas são experiências que vão ferir o nosso coração, que vão derramar o nosso ser, que vão mexer nas coisas que nós estamos colocando acima do Senhor. Porque o Senhor, Ele pega o nosso ídolo e o que Ele faz? Jean, Ele bate na nossa cara com o nosso ídolo, não é ou não é verdade? Cuidado, irmãos, que as nossas esposas e as nossas noivas não sejam os nossos ídolos. Cuidado. Muito cuidado. Veja como é interessante. Mas Ele é poderoso, irmãos, para nos aperfeiçoar. E Ele fará. Ah, irmão, Ele fará. Por isso que o sábio, ele considera. Meu pai falava um ditado, ele dizia: o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Você vê os outros errar e ser corrigido, você já coloca a sua vida. Eu já vou endireitar aqui por aqui, para que eu não precise passar por aquilo lá. Se eu vou me endireitando aqui já, né? Não é, irmã Lene? E se o Senhor fala conosco, irmãos, através da sua palavra, é porque Ele quer edificar a sua igreja. Amém? E veja como Ele foi gracioso conosco, irmãos. Veja o verso 16. Veja que liberdade nós temos em Cristo. Ninguém vos julgue por causa de comida e de bebida, de dia de festas, ou de lua, ou de sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ele está falando que tudo que ficou para trás, todos os profetas, a lei, tudo aquilo que está no Novo Testamento, são sombras.
É como se eu levantasse a minha mão aqui e antes da minha mão chegar, a sombra já está tocando essa garrafa. Mas quando a mão chega, eu não olho mais para a sombra, eu vou olhar somente para a mão. É isso que o apóstolo está falando. Vocês estão olhando para trás. Por quê? Porque o povo de Deus tem sido enganado por práticas religiosas e tem voltado a fazer aquilo que os judeus faziam no meio das reuniões dos irmãos. E é por isso que você vê o povo de Deus carregando arca, se vestindo de judeu, botando quepá. É porque eles estão voltando para trás. O que eles estão fazendo? Eles estão olhando novamente para as sombras. Mas, irmão, o apóstolo diz assim, não, irmão, tudo isso é a sombra. O corpo é de Cristo. Quando Cristo apareceu, você precisa olhar para Cristo. Então você está em Cristo, você permanece em Cristo e agora você olha para Cristo. Amém? Ninguém vos faça árbitro, verso 18, contra vós outros, pretextando humildade. Existem pessoas que têm aparência de humildade. E culto dos anjos, baseando-se em visões efetuadas sem motivo algum na sua mente carnal. Quantas vezes nós escutamos isso? Ah, o Senhor me deu uma visão, agora nós vamos andar assim. Nós conhecemos um irmão que era assim. De manhã ele colocava uma placa, à tarde ele tirava a placa, à noite ele colocava uma cruz, à tarde ele tirava a cruz. Num domingo era a reunião disso, no outro domingo ele diz, não, agora não é mais. Agora nós vamos fazer isso, agora não faz... Era tudo efetuado na sua mente carnal. E não segundo a Cristo. Sabe por quê? E veja o que vai falar no 19. Não retendo o cabeça. Porque quando nós estamos retendo o cabeça, não é o que nós imaginamos, o que nós pensamos, mas é o que Cristo pensa e o que Cristo quer na igreja. Por isso a igreja é governada por um cabeça. Ele é o cabeça. E quando você entende que ele é o cabeça, você entende que você está nele. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então você está guardado. Que guarda, né, irmão? Você está socorrido. Ele peleia suas batalhas. Você não precisa estar brigando com ninguém, irmão. O Senhor, ele peleia por nós. Ele guarda a nossa casa. Ele é a nossa esperança. E você vai crescendo nisso e ele vai se tornar a tua vida, irmão. Quando a tua vida se viver para servir os irmãos. Isso é o ápice da fé cristã. Isso é se esvaziar para que outro cresça. Não retendo o cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por juntas e ligaduras, cresce o crescimento que procede de Deus. Como está o meu e o seu crescimento? Como está o crescimento do corpo de Cristo em Joinville? Se é que realmente nós estamos em Cristo, nós temos essa consciência que estamos em Cristo, nós estamos vivendo Cristo, sendo edificados por Cristo, nós estamos tendo um crescimento. Como é que está o nosso crescimento? Como é que está a nossa obra? Será que nós estamos retendo cabeça? Será que nós estamos ganhando informação da cabeça, mas nós estamos com uma doença psicossomática e que não conseguimos entender aquilo que o Senhor está falando? É como aquele corpo que perde a comunicação com a cabeça. E você sabe, quando isso acontece, a pessoa fica tetraplégica, né? Ela não se move mais. Então, quando nós estamos sem nos mover, é porque nós não estamos entendendo a comunicação da cabeça. Ou quando nós estamos fora da comunicação da cabeça, nós estamos fazendo qualquer coisa, menos o que o Senhor manda. Não é verdade? É como aquele corpo desgovernado. Aquela pessoa que tem uma síndrome de que o corpo mexe sozinho, né? Você olha, opa, você vê uma pessoa assim? Essa pessoa não está processando as ordens da sua mente. Ela está desconexa. Ela tem um problema grave. Ela está se movendo fora das ordenâncias da cabeça. E como isso é feio, como isso é estranho. É estranho. E sabe quando uma pessoa se torna totalmente desligada
da coordenação correta da cabeça, ela perde o senso da realidade, ela vira uma pessoa, segundo a psiquiatria, esquizofrênica. Ela vive numa realidade só dela. Ah, irmãos, ai, que nós não sejamos os esquizofrênicos espirituais da nossa era, irmão. Que nós não sejamos esses. Que nós possamos realmente tomar o remédio que é a palavra de Deus, que nos ligue novamente com a cabeça, para que nós possamos entender o que o Espírito Santo diz às igrejas. E quando você entra em Apocalipse, você vai ver que o Senhor fala tantas coisas às igrejas. Que o Senhor nos guarde, irmãos, porque nós temos muito a fazer. O Senhor tem nos chamado para uma obra muito mais excelente do que eu e você possamos imaginar. Mas nós precisamos começar a realmente entender essas porções da palavra de Deus, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Paulo diz assim, irmão, quem está em Cristo nem conhece mais as pessoas da carne. E se você conhecer o Cristo na carne, não considere assim. Você precisa considerá-lo como Deus. Paulo diz assim para os irmãos. Irmão, diz. É só você ler o contexto desse texto, porque quando você conhece a realidade, o que é sombra ficou para trás. E nós precisamos viver em novidade de vida. Veja, irmãos, se nós temos algum pensamento que vai contra isso que nós temos falado para os irmãos, que esse pensamento seja maldito. Maldito. Para que o Espírito Santo possa reacender a chama de Cristo no seu coração. Às vezes nós vamos esfriando na fé. E não sabemos por que vamos esfriando na fé. Mas nós estamos esfriando na fé porque nós não estamos praticando aquilo que nós estamos recebendo. E se nós estamos recebendo e não praticamos, nós necessitamos de correção. E nós sabemos que o Senhor corrige os seus filhos. Por quê? Porque Ele não é um pai como nós. E é difícil falar hoje, né? Porque a Bíblia diz que o pai que retém a vara da criança é um irresponsável. Ah, irmão, mas irmão, a psicologia fala diferente, né? Você precisa se abaixar na altura da criança para ela não se sentir que você tá, né? Então você se abaixa e conversa com ele e fala assim, meu filho, a Bíblia diz para eu te corrigir com a vara, mas eu sou mais sábio que o Criador do universo. E eu quero te dizer, não faça isso. Ele vai abrir a mão e vai bater na sua cara. E quando ele bate na sua cara, ele está envergonhando você. Porque você não está obedecendo a palavra de Deus que nos ensina a corrigir os filhos com a vara. Mas talvez, né, irmão, você seja mais sábio que o Senhor. E daí estamos criando homens que não são mais homens. São qualquer coisa, mas não são mais homens. Você assusta ele, você já vê que ele não tem uma atitude de homem. Antigamente, quando você assustava um irmão, uma pessoa, ele te encarava e falava, tu assustou, o que foi? Hoje você assusta ele, não faça isso. Ou escuta um barulho lá fora, ele diz, vai lá, mulher, ver o que é. Ah, isso tá cheio de gente que faz isso, irmão. Vai lá, vai lá você, irmão. Nossa, irmão, que homem! Ah, irmão, sabe por que os homens estão assim? Porque eles não estão retendo cabeça. A palavra de Deus está sendo deixada para trás. E os pensamentos, as filosofias, isso chama-se as vãs sutilezas do inimigo. Está pegando você e eu. Então você sabe que você pensa que você vai criar o seu filho melhor do que os parâmetros bíblicos. E quando você vê, você está criando um monstro. Não só para você, um monstro para a sociedade. E é por isso, irmãos, que quando você vai num presídio, preciso repetir isso de novo, Pablo. Porque talvez cada um de nós precise visitar um presídio pelo menos uma vez na vida. Para você ver que realidade terrível. Sabe por quê? Porque, irmãos, para a tristeza da grande cristandade atual, eu vou falar quase 80% de todos que estão lá são filhos de cristãos. Você chega lá, qual é o teu nome? Pedro? Qual é o teu nome? Meu nome é Salomão. Que nome bonito, né? E o teu? O teu é Samuel. E o teu? Ah, o meu é isso. O meu é Moisés, o meu é assim e tal. Tá cheio, irmão. Mas o que aconteceu?
Eles não tinham realidade de vida espiritual. Os pais não tinham realidade do Senhor. Às vezes, nunca viam um pai orando por ele. Aí ele pega o pai pregando bonito, né? Porque, como eu sempre digo, falar até um papagaio fala. Hoje você tem a inteligência artificial, que ela faz tudo por você e até fala por você. Mas vida só se transmite pela vida. Então pega um pai com uma boa oratória e fala e prega e os irmãos todos choram. E chegam em casa, irmão, o pai é uma desgraça. Ele vai querer isso para ele? Não. As nossas crianças têm anteninhas e elas conseguem detectar a verdade. Por isso, quando você mente e fala para o seu filho não mentir, é óbvio que ele vai mentir, irmão. Você mente. E você quer ver que é interessante? Quando você começa a analisar uma criança, você vê que ela é exatamente o pai ou a mãe. Ela é um caráter imitativo, né? As crianças são assim. Tem crianças que imitam a avó, né? Graças a Deus. Convive muito com a avó, mas elas imitam, não imitam? Ah, irmão. Aí você chega assim, olha só o que a tua filha está fazendo. E daí você olha para a mulher, mas você faz assim. Ou a mulher diz, a tua filha não me respeita mais. E daí você olha para a esposa, mas você não me respeita. Sabe, irmão, não? É infalível. Porque se a esposa respeitar o marido, os filhos respeitarão os pais. Isso é muito importante. Como que você vai ensinar respeito para o seu filho se você não respeita o seu marido? Como que você vai ensinar amor para os seus filhos se você não ama a sua esposa? E assim por diante. Por isso que Paulo diz, aquele que está em Cristo, irmão, nova criatura é. E essas coisas, ó, lá para trás, tudo se fez. Deixa para trás, irmão. É o que eu falei alguns domingos atrás, esquecendo-me de todas as coisas que para trás ficaram. É hora de mudar. O Senhor tem nos falado que Ele quer fazer uma grande obra no nosso meio de avivamento. Mas o avivamento real é esse, que Cristo seja formado em cada um de nós. Isso é avivamento. Avivamento não é gritaria, pular, berrar, cair, se espernear. Avivamento é Cristo sendo formado em cada coração. E nós precisamos de avivamento. Peça ao Senhor que Ele fale com você. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos. E assim, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Porque realmente aprendemos que estamos guardados em Ti, Senhor. O Senhor que nos guarda. O Senhor que nos une, Senhor. O Senhor é a nossa unidade. É o Senhor que nos justifica, que nos santifica, Senhor. É o Senhor que é o nosso socorro. O Senhor que guerreia as nossas batalhas. O Senhor é a nossa sabedoria, nossa justificação, nossa redenção, Senhor. A nossa esperança, a nossa glória. O Senhor é a nossa vida, Senhor. Que realmente nós possamos ter essa consciência, Senhor. Para que possamos realmente falar como Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, Senhor. Porque nós sabemos que muitos têm se feito, Senhor, inimigos da cruz de Cristo, Senhor. Muitos, Senhor, têm ensinado um outro evangelho, Senhor. Têm colocado vãs sutilezas, Senhor. Filosofia, Senhor. Tradições dos homens, segundo os rudimentos de Cristo, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos andar segundo o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Para que possamos realmente andar em novidade de vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, não nos deixa ser enganados, Senhor, por espíritos enganadores, Senhor, vindos da parte do diabo, Senhor. Nos ajuda a compreender que realmente o Senhor riscou todo o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, Senhor. Tirou inteiramente do nosso meio, Senhor, encravando na cruz, Senhor. Ó, Senhor, vencendo sobre principados e potestades, os expôs publicamente, Senhor,
ao desprezo. Nos ajuda a entender, Senhor, que o Senhor é o nosso vencedor, Senhor. Que hoje nós não somos mais peregrinos, mas somos concidadãos do céu, Senhor. Hoje nós somos da família de Deus. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Senhor. Nos ajuda a realmente nos esvaziar, Senhor, do nosso achismo, Senhor. Daquilo que nós achamos que é sabedoria, Senhor. Daquilo que às vezes tem levado todo o nosso tempo, Senhor. E nós temos desperdiçado o nosso tempo, e a tua palavra diz: prepara-te para encontrar com o teu Deus. Nos ajuda, Senhor, a ter um depósito diante de ti, Senhor. Nós não queremos, Senhor, chegar diante do Senhor de mão vazia, Senhor. Por isso, Senhor, muda o nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa capacitar os nossos irmãos. Nós lemos na tua palavra que é o Senhor que nos aperfeiçoa, Senhor. Por isso, através do teu Espírito Santo, Senhor, vá nos conduzindo, Senhor, a essa vida nesse plano mais alto, Senhor. Nos ajuda a amarmos os nossos irmãos, a nos doarmos pelos nossos irmãos, a aprender a nos esvaziarmos, Senhor, de tudo aquilo que achamos que temos, Senhor, para que possamos realmente experimentar, Senhor, do que já temos, dessas insondáveis riquezas espirituais que temos em Cristo Jesus. Nós aprendemos que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nós aprendemos que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós sabemos que é o Senhor que é a nossa santificação, o Senhor que nos ajuda. Por isso, nós temos coisas que só o Senhor pode nos vencer, Senhor. Tira todo pensamento contrário da tua palavra, Senhor, para que realmente nós possamos ser guiados pela luz do teu Espírito Santo, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, dá experiências espirituais para os irmãos, Senhor. Que os irmãos possam realmente ser revigorados no Espírito, Senhor. Que o Senhor possa acender a chama do Espírito Santo na vida de cada irmão, Senhor. Que o Senhor possa nos revestir, Senhor, do teu Espírito Santo. Nos dá revestimento espiritual, Senhor. Nos dá, Senhor, ousadia, Senhor, porque precisamos de ousadia, Senhor, para obedecer a tua palavra, Senhor. Não queremos ser covardes, Senhor. Não queremos ser apenas espectadores, Senhor, mas nós queremos realmente ser como Josué, forte e corajoso, Senhor, para vencermos esses inimigos que para os nossos olhos são tão grandes, Senhor. Mas nós sabemos que para ti eles são totalmente destrutíveis, Senhor. Nos ajuda a vencer, Senhor, toda a barreira do nosso entendimento, Senhor. Tudo aquilo que temos colocado, Senhor, na tua frente, para que o Senhor possa reinar, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas, na tua igreja, Senhor, porque nós queremos realmente obedecer aquilo que o Senhor tem nos falado, Senhor. Não queremos ser, Senhor, esses doentes, Senhor, que não obedecem à tua palavra, Senhor. Esquizofrênicos espirituais, Senhor, vivendo apenas nos seus mundos, Senhor. Mas nós queremos enxergar a realidade. A tua palavra diz: e conhecereis a realidade, e a realidade vos libertará. Senhor. A tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Senhor. Então nós queremos ser libertos, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta de ti, Senhor. Por isso nos ajuda para obedecer a tua palavra, Senhor, como obreiros fiéis, de que não tem do que se envergonhar, Senhor. Tua palavra diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estar diante de ti aprovado, Senhor, não reprovado, Senhor. Que nós não tenhamos nada do que nos envergonhar, Senhor, e que nós possamos aprender a manusear bem a palavra da verdade. Esse maior tesouro que temos, Senhor, que é a nossa sabedoria. Nos ajuda em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Proclamando